A gente já fez uma aula de leitura? Não, não fizemos ainda, porque seria Ainda. na terça, mas o senhor teve um probleminha com os microfones, né? Ficou para domingo. Ok, então vamos fazer a primeira aula de memória, né? Uhum. Tá bom, você já testou sua memória alguma vez? Olha, professor, eu não acho que seja das melhores, eu nunca testei, né? Mas, assim, já tem algum tempo que eu estudo para concurso e não tenho conseguido êxito, né? É muito fácil testar sua memória, tá? Uhum, Então, você vai pegar papel e caneta. uhum. Peraí, professor. E aí nós vamos descobrir se você está na média, acima Uhum, da média ou abaixo da média, certo? ok. E como é que a gente faz isso? É muito simples, tá? Eu vou ditar para você 20 palavras, Uhum, e você vai se concentrar para tentar gravar, tudo bem. certo? Uhum, Então, você vai ouvir, não precisa anotar nada por enquanto, tá, e aí depois nós vamos anotar, tudo bem. tá? Então, olha só, palavras fáceis, nada assim muito complicado, certo? Tá bom. Então, concentra, ó. Uhum, Livro, cinzeiro, vaca, casaco, fósforo, gilete, maçã, bolsa, persiana, frigideira, relógio, óculos, maçaneta, garrafa, minhoca, vassoura, tijolo, balde, rosa e lixo. ixi, professor, vamos lá. Moleza, né? Não falei em constitucional, jurisprudência, australopithecus, solstício, não teve ciência, medicina, não teve palavra jurídica, né? Só palavras fáceis do dia a dia. Então, você vai Uhum, agora anotar no papel as palavras que você se lembra. tá, vou anotar aqui. Capricha. Meu Deus, espera aí, professor. Se você lembrar menos de 11, que bom que você veio, é Graças a aqui Deus, né? mesmo. De Uhum, 11 a 16 você é normal, você só passou. uhum. Acima de 16, né, com pelo menos 17, você pode dizer, tem uma boa memória natural. Professor, o que eu lembrei até agora, ó, foram 6. Livro, Sim. cinzeiro, vaca, frigideira, maçã e maçaneta. Legal. Então, escreve assim, compreensão inicial ou retenção, aliás, melhor, né? Aham, Retenção inicial 6/20. Isso uhum. corresponde, né, a 30%. Dramático, né, professor? Não, maioria, 90% fica nessa faixa. Dramático Uhum, seria 2, né? aham, 0, mais 6.
é o que a maioria faz, não só em velocidade de memória ou Aham, retenção mnemônica, mas também na leitura. A maioria só correto. acerta em torno de 30% das questões perguntadas. A Uhum. meta da mentoria é aumentar sua memória entre 100 a 1000%. Ai, amém, professor, preciso, viu? Não E isso a sei, gente consegue lá na quarta semana, tá certo? ótimo, Tá. Uma outra coisa importante, né, é a ordem das palavras. Você percebeu que está tudo fora da ordem? tudo. Uhum. Ok, Só coloquei então, na ordem mesmo o livro e cinzeiro, né? O resto eu não lembrei mais. tá. Então, coloca aí, né, 30% do total, né? Uhum. E eu vou lhe ensinar agora 3 ferramentas poderosas para resolver isso. É claro que toda semana nós vamos ter um conteúdo. Uhum. Então, eu vou trazer aqui para você, né, memória com frases, como memorizar um resumo na íntegra, memória para palavras estrangeiras, não importa se inglês, espanhol, francês, japonês, né? Memória com sequências numéricas, Uhum. certo? Certo, professor. Nome de pessoas, como memorizar um nome ligado à fisionomia, Uhum. tá certo? Ok, Mas hoje eu quero falar sobre o básico, né? Como memorizar melhor de uma forma geral. ok. São 3 regras, certo? Uhum. Tá. A primeira, imaginar. Você vai criar imagens mentais. Uhum. Então, quando você ouvir uma informação, não importa se é um número, uma palavra abstrata ou concreta, uma frase, um verso, um versículo da Bíblia ou uma lei, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir criar uma imagem mental disso. Uhum. Correto. Tá? Número 2, eu tenho que criar associações. A gente Associações. conectar uma coisa com a outra. E número 3, né, a repetição. Quando é uma informação que eu uso, eu vou estar repetindo, usando toda hora, lembrando disso toda hora, tá? Uhum. Então, tem gente que hoje não sabe nem a tabuada do 7 e do 9. É o Ele meu quase não caso, usa. professor. Quando ele precisa fazer continha, tem um aplicativo no celular, não é verdade? Uhum. É verdade. Então, imaginar, criar associações das ideias, né? E repetir. Quer ver só como é simples? Eu vou passar mais 10 e nós vamos fazer juntos. Ok, professor. Imagine uma fita. Consegue imaginar uma fita? Como Uhum. é a fita? A fita pode ser azul, a largura de uns Pode três ser não. dedos. Como é a sua fita que você criou, né? Uhum. Então, a fita é azul, a largura de uns 3 dedos, mais ou menos. Então, essa é a E sua fita, certo? Você vai isso. imaginar agora que vai enrolar essa fita numa espada. Uhum. Então, quando eu Correto. pergunto como é a fita, é para ter certeza que você criou essa fita na sua mente, Certo. tá? Enrolou a fita na espada? Sim. Agora, você vai pegar a espada e vai mexer o molho. Então, eu criei uma associação entre a fita e a espada, eu enrolei, agora com a espada e o molho, eu mexi o molho. Uhum. Tá, agora esse molho eu vou encher, colocar esse molho no boné. Uhum. Agora pega o boné e joga no telhado. Qual era a primeira? Fita, Depois de fita, espada, espada, molho, molho, boné boné e telhado. e telhado. Agora está chovendo em cima do telhado, Uhum. tá? Agora essa chuva vai molhar as formigas. Uhum. As formigas vão subir uma montanha. Uhum. No final da montanha está passando um avião. E agora eu vou jogar uma corrente, vou pegar esse avião, Certo. tá? Então, depois do telhado, Depois do telhado, chuva,
caía a chuva nele. Formiga. Molhou a formiga. Avião. Subia uma montanha. Isso, montanha. Em cima da montanha passa... Um avião. Eu jogo a corrente e puxo através, né, da corrente, o avião, né? Uhum. Então, agora fala as 10. Espada, não, fita, espada, Fita. Molho, molho, boné, telhado, chuva, formiga, montanha, avião e corrente. Tá vendo só? Imagens mentais, eu associei a fita com a espada com o molho. A fita eu enrolei, a espada eu mexi o molho eu coloquei no boné, o boné eu joguei no telhado caía a chuva molhou a formiga subiu a montanha, por cima dela passa o avião que eu pego com a corrente. A gente sempre tem que criar essas histórias, essas imagens mentais, porque, assim, de início dá um pouco de trabalho. É complicado, porque senão você pensa que isso é uma história onde tem um personagem principal, mas não, é uma associação de A com B, ou B com A, B com C, ou C com B, C com D, D com E, certo? Quer ver? Vamos continuar? Vamos. Agora, você vai pegar essa corrente e vai colocar lá dentro de um copo. Certo. Esse copo eu vou encher de areia. Em cima dessa areia eu vou colocar uma cadeira. Agora um urso pesado vai sentar e quebra a cadeira. Esse urso está segurando um balde de tinta. Onde eu coloquei a corrente? Dentro de um copo. Esse copo eu enchi de... areia. O que tinha em cima da areia? Um urso, né? Não. Eu coloquei uma cadeira na areia. Ah, sim. Quem senta e quebra? O urso. E ele tá segurando o quê? A tinta. Ah, sim. Agora eu vou jogar um monte de agulhas dentro da tinta. Certo? Pegue essas agulhas e espeta num coqueiro. Espeta num? Coqueiro. Coqueiro. Agora eu vou pendurar uma sacola no coqueiro. Não é para ouvir, tá? Eu tenho que criar imagens mentais. Se eu ouvir, é verdade, não vai passar de uma história. Então, não é história. Criar imagens, né, colocar associações e repetir. Tá? Correto. E o interessante é que, se eu lhe perguntar isso no final da mentoria, daqui 3 meses, você vai lembrar. Tá? Principalmente porque é a primeira vez que você faz. Então, agora, eu vou pegar essa sacola, de dentro dela eu vou tirar uma faca. Com essa faca eu vou cortar a bicicleta no meio. Então, observa, ó. Da última palavra que a gente fez, que era a tinta, eu joguei, a associação é jogar. Eu joguei agulhas na tinta. Essas agulhas eu espetei, ó, espetar, a associação é espetar, no coqueiro. Do coqueiro eu pendurei a sacola, a associação é pendurar. Dentro da sacola tem, ou ter, né? Ou seja, o verbo é ter. Tem a faca. A faca eu cortei a bicicleta, cortar. Certinho. Me fala as palavras de trás para frente. Olha, hein? Agora é desafio, hein? A última palavra que eu falei. Faca. Não. Não, desculpe, é bicicleta. Bicicleta. Faca. Eu cortei com a faca. Sacola.
Estava na sacola, Coqueiro, estava pendurada. sacola estava pendurada no coqueiro, né? É, agulhas E tinha e espetado tinta, agulha. e E estava dentro da tintas, tinta. Continua. né? Estava dentro da tinta, e aí teve alguma coisa com o urso. O que segurava a tinta? O urso segurava a tinta, e aí ele tinha sentado na cadeira, a cadeira estava em Na cima cadeira. da areia, que estava Certo. dentro do copo, a areia estava dentro do copo, E dentro do copo tinha o quê? dentro do copo tinha areia, Uma corrente. uma corrente. E essa corrente tinha Eu peguei puxado o o avião. avião, tinha puxado Isso. o avião estava em cima da Só montanha. palavras. Só palavras. Oi? Montanha. Montanha, né? Montanha, aí depois avião, não, avião já falei, né? Falando de trás para frente. Tá. Avião, aí telhado, Não, a formiguinha subia na montanha. isso, aí formigas, telhado, Não. A chuva caiu nela. a chuva caiu nas formigas, e aí teve aí telhado, Isso, que molhava o telhado. isso, boné, Eu joguei um boné. o negócio aqui é dramático, James. É Não, você está indo boné, muito bem, é porque de trás para frente é difícil. hum, Eu enchi de quê? de molho, De molho, e aí o molho foi mexido com a faca estava espada, enrolado, espada. espada, e a espada estava enrolada na fita. Isso. Agora escreva as 20 palavras no papel. Tá. É impressionante, tá? Você memorizou só 6. Você vai ver quantas você vai gravar agora. Claro que teve Uhum, imaginação, associação, repetição, uhum, agrupamento, né? Teve cor, uhum, movimento, brilho, né? Teve o inusitado, uhum, teve aí um monte de ferramentas que nós vamos aprofundar nas próximas aulas. uhum. É, avião. É importante que lembre tudo na sequência, né, professor? Não necessariamente, ainda não. É Uhum. claro que quanto mais avançada a aula, mais eu vou cobrar. Avião, corrente. E que você tem filho, tá? Você pode treinar essa técnica com eles. Isso vai aumentar a criatividade dos seus filhos, a capacidade de imaginação E ele e a memória. ele tá bem nessa idade escolar, está começando agora, 7 anos, né? É o Isso. momento, Essa né? mesma técnica, com essa mesma brincadeira que a gente fez aqui, porque a gente fez uma retenção de forma lúdica, né? Ou seja, Uhum, essas ferramentas utilizam o lado direito do cérebro. Vai escrevendo aí. uhum. Avião, aí você já está em qual agora? Areia. Areia. Segunda parte, deu um branco aqui. Peraí que eu estou tentando. Ok. Colocou na areia. Uhum. Ok. Essa aula está sendo registrada, tá? E aí você Ok, vai ter esse conteúdo para revisar depois. tá bom. Vai escrevendo aí, vai ouvindo Coqueiro. e vai escrevendo.
Pronto, professor. Acho que eu consegui todas. Posso falar? Hein? Então, para quem tinha Olha, feito 30%, agora fez 100%, será? só não Vamos lá sei ver se se você ficou não na inventou ordem. nenhuma palavra. Eu não falei dinossauro, que eu estou vendo um dinossauro aqui, né? Não Uhum, falei pelúcia, né? Tem um Mickey, tem um urso aqui. Então, só vale as que eu falei. Vamos ver? tá certo. É fita, espada, Fica. molho, boné, telhado, chuva, formiga, montanha, avião, corrente, copo, Agora vamos para as 10. areia, cadeira, Copo, urso, né? Copo, tinta. Ah, faltou copo, né? Ah, copo. o copo eu tinha falado, Ok, mas estava um pouco na frente aqui. Copo, ok. areia, cadeira, urso, tinta, agulha, coqueiro, sacola, bicicleta e faca. Trocou a ordem da faca com a bicicleta, mas nós vamos analisar só o quantitativo, tá? Uhum, Então, 20, coloca aí, ó, 20/20. 100% no quantitativo. Como é a primeira aula, nós não vamos fazer avaliação do qualitativo. Ele é tá. importante, nessa primeira aula, é o quantitativo, 20/20, coloca aí 100%. Não é incrível? Você Incrível. triplicou sua memória em uma aula, Uhum, tá? E aí essa aula vai ser editada, vai ficar bem bonitinha, cheio de imagens, tá bom? uhum, E é claro, vai ficar como uma aula modelo aqui para gente, claro. Uhum. tá? E eu te vejo aqui na próxima reunião. Tá joia, professor. Aí eu posso ir treinando, eu vou aproveitando os meus estudos, eu Ah, já vou treinando essa verdade, técnica. né? Como é que você vai treinar, tá? Ah, Nesse livro, você tem aqui Memória com Palavras 1, são 3 exercícios, eu não tá? recebi os livros ainda, professor. Mas você já tem o PDF, Não tá bom? recebi ainda. Ah, O PDF não eu mando recebi ainda. agora para Tá você, bom, tá? tá Se eu não joia. mandar, você me cobra. Tudo Ó, bem. os 3 do Memória com Palavras 1 deve estar chegando hoje, tá? Porque já foram todos Deve enviados estar. na segunda-feira. O problema é que Uhum, amanhã é feriado, no mais tardar na segunda. Aí você vai pegar o Memória com Palavras 2, você uhum, memoriza, né? E depois escreve. Aqui atrás, tá uhum. vendo? Ok, Depois você memorizar, você escreve aqui, corrige e coloca aqui embaixo o número de acertos, ó. tá Aí joia. você Deixa eu vem, só ver. memoriza esse tem 15, tá? Ó. Você vai fazer Uhum, 3 de 10, 2 de 15, ok? E uhum, aí você vai fazer o terceiro, memória com palavras 3. Tem 2 com 20. Hoje nós fizemos tá, um com 20, tá. tá? E vira, escreve, coloca o número de acerto. Só isso. Tá bom, Memória com professor. palavras 1, 2 e 3. Então é o livrinho da